Amém, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quem sabe do tema do Legacy dessa noite? Alguém sabe? A grande comissão. Cadê? Tem. A grande comissão. Olha aí, irmãos. Calma aí. Grande comissão. E olha lá, ó. Mateus 28. Então abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que te transformou, te alcançou, te salvou, te resgatou, ilumina os seus caminhos. Essa é a palavra de Deus. Eu sempre falo aqui, irmãos, quando nós estamos lendo aqui, nós não estamos lendo um livro qualquer. Nós estamos lendo aqui e Deus está falando. E a palavra dele é poderosa, a palavra dele transforma, restaura, consola, edifica. Essa é a palavra de Deus. É por isso que você está aqui essa noite, porque um dia você foi alcançado por essa santa palavra. E ela é viva e ela é eficaz. E é ela que iremos ler aqui, mais uma vez. O texto diz, capítulo 28, versículo 18. Diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do seu Senhor. O texto que você leu aí comigo aí é o que nós chamamos de grande comissão. Essa ordem de Jesus. E essa ordem de Jesus que você leu comigo aí é repetida nos 4 evangelhos e é enfatizada também no livro de Atos. De tal maneira que você não pode ter dúvida dessa ordem de Jesus. Jesus, antes de voltar ao céu, subir aos céus, ele dá uma ordem para a sua igreja, que é de ir e pregar o evangelho, que é de ir e fazer discípulos de todas as nações. E por que Jesus pede isso, irmãos? Porque o mundo está perdido, irmãos. Jesus pede para fazermos discípulos porque o mundo de fato está se acabando cada vez mais. Pessoas nesse mundo que nós vivemos aqui estão mortas. Era sim a sua situação, a sua condição há um tempo atrás. Era sim a minha condição há um tempo atrás. Morto espiritualmente. Pessoas nesse mundo estão mortas em seus delitos e pecados. Jesus nos dá essa ordem porque pessoas, irmãos, nesse mundo, muitas pessoas ainda estão indo para o inferno, irmãos. Muitas pessoas estão indo ser condenadas. Às vezes, pessoas que moram conosco na nossa própria casa. Pessoas que estão ao nosso redor, perto de nós. Por isso que a ordem para nós é de ir pregar o evangelho para essas pessoas, porque pessoas precisam ser alcançadas por Jesus. Assim como um dia você foi, assim como um dia eu fui. Porque o mundo está perdido, irmãos. E qual é o método que Jesus usa para alcançar pessoas? Qual que é o método que Jesus usa para que de fato o evangelho se expanda? É você. Sou eu. A igreja do Senhor. Irmãos, escute isso. Essa missão não foi dada à ONU. A ONU não pode evangelizar, irmãos. Essa missão de ir e pregar o evangelho de todas as nações não foi dada ao governo, irmãos. O governo não faz missões. Você faz. A igreja faz. Você carrega a mensagem da salvação. Se você está aqui é porque alguém pregou o evangelho para você. E sua vida foi transformada. Você nasceu de novo. Você não será mais condenado eternamente porque alguém pregou o evangelho para você. Não sei se você ouviu na TV, não sei se você estava em um culto de maneira presencial. O fato é que você ouviu a santa mensagem do evangelho e você nasceu de novo. Você foi transformado. Você é uma nova criatura. Será que isso não mexe com você, irmãos? Mexe muito comigo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma outra pessoa.
Mudei, irmãos, porque um dia eu ouvi a mensagem do Evangelho. E agora a ordem para nós é: continue. Pregue o Evangelho. Compartilhe essa mensagem que te salvou. Compartilhe essa mensagem que te restaurou. Compartilhe essa mensagem que transformou a sua vida. E qual que é o tempo, irmãos? O tempo é hoje. Nós temos o dia de hoje, não é verdade, irmãos? Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós fazemos planos, nós fazemos projetos, mas se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Você já planejou alguma coisa e as coisas mudaram na sua vida, sim ou não? Você já planejou, colocou na ponta do lápis lá, no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, aconteceu tudo diferente. Aconteceu isso com você, irmãos? Porque só o Senhor sabe o dia de amanhã. Então, o que nós temos? Nós temos o dia de hoje. Eu tenho um dia de hoje para amar. Eu tenho um dia de hoje para perdoar. Eu tenho um dia de hoje, irmãos, para pregar o Evangelho, que eu não sei o dia de amanhã. Se Deus quiser, eu estarei lá, naquele lugar que eu imaginei amanhã. Mas se Deus quiser, irmãos. Olha a nossa responsabilidade para com a mensagem do Evangelho. E perceba também, irmãos, que essa ordem não foi dada a um grupo específico da igreja. Foi dada a você. A você que nasceu de novo. A você que é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi dado somente para a liderança. Essa mensagem de ir e pregar o Evangelho não foi dada somente para o pastor, não. Foi dado para quem é discípulo. Quem é discípulo de Senhor Jesus aqui? Deixa eu ver. Para você que é discípulo. De pregar essa mensagem. De pregar essa mensagem. Então perceba, irmãos, Deus te salvou. Deus te resgatou. Deus te livrou do império das trevas, te transportou para o reino do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E agora Ele te dá uma ordem. Qual ordem? De ir e pregar o Evangelho. Ele te dá a maior missão de resgate do mundo. Irmãos, porque falar de Cristo, você não está falando do seu amigo, assim, do seu vizinho. Você está falando de uma pessoa que é Deus, que liberta, que cura, que restaura, que transforma, irmãos. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, porque falar de Cristo é levar luz onde tem trevas. Falar de Cristo é transformar vidas. Falar de Cristo, irmãos, é anunciar o Evangelho, é arrebatar alguém do fogo que destrói a alma para sempre. Isso é falar de Jesus. Será que é sério essa mensagem que nós pregamos, irmãos? E será que, além de sério, é urgente essa mensagem que o Senhor nos deu para anunciar, irmãos? Essa é a missão que Ele nos deu. E essa missão, irmãos, exige obediência. Essa missão exige submissão e senso de urgência de fato, irmãos. Porque, como eu disse, nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos, irmãos. E eu queria que, com os olhos no texto, irmãos, a gente tirasse algumas lições dessa ordem que Jesus nos deu. No versículo 18 aí, irmãos, nós temos consciência sobre quem nos chamou. Quem te chamou, ele tem todo o poder e autoridade. O versículo 18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Perceba que ele não disse aí que a maioria da autoridade foi dada a ele. Ele não diz que parte da autoridade foi lhe dado. Ele diz que toda a autoridade foi lhe dada. Quem te chamou para ir não foi a sua mãe. Quem te chamou para ir não foi o seu pai. Quem te chamou para ir não foi o pastor, irmãos. Quem te chamou para ir não foi seu marido, sua mulher. Quem te chamou para ir tem toda a autoridade no céu e na terra. Tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele que te chamou, Ele que te comissionou, Ele que te direciona, Ele tem toda a autoridade. É o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Isso não é uma sugestão. Isso não é uma opção para nós. Ir fazer discípulo, irmãos, não é um pedido. Não é a Lagoinha Mangabeiras, irmãos, que está dando essa ordem para nós. Hoje nós estamos aqui, mas mês que vem pode ser que não. Ano que vem pode ser que não, irmãos. E aí? A ordem continua para nós.
Nós somos discípulos hoje e não deixaremos de ser discípulos nunca do Senhor Jesus. Por isso que a ordem é para você. E quem deu foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem deu essa ordem para você foi aquele que se entregou voluntariamente no seu lugar para te salvar e te resgatar. Ele te deu essa ordem. Não foi o pastor, como eu disse, não foi líder. Ela foi dada pela maior autoridade dessa terra, irmãos. E nós aprendemos isso. Foi-me dada toda a autoridade, então vão. Eu estou mandando você ir, mas eu que tenho toda a autoridade. Vão e façam discípulos. Você percebe, irmãos? Não tem que gente ficar nos empurrando para fazer as coisas. Nós já temos a autorização do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para ir. Tem bênção maior que essa, irmãos? De ser comissionado pelo Rei dos Reis, pelo soberano dos reis da terra, não tem. Será que nós temos consciência disso? Comissionado pelo Senhor dos Senhores. Essa é a primeira lição, sobre quem nos chamou, sobre quem tem nos chamado dia após dia, sobre quem de fato nos deu essa ordem. Ele tem todo o poder. Ele que transforma vidas. Ele que transformou o seu coração. Ele que trocou o seu coração. Você já experimentou do poder do Senhor, irmãos? Irmão, nós experimentamos do poder de Deus demais. Você só está aqui porque você experimentou do poder de Deus. Te transformando, te transformou. Era um viciado. Só tem esse aqui. Não é isso que a gente fala? Só tem esse. Viciado, preso em cadeias. Você ainda duvida do poder daquele que te chamou, irmãos? Você hoje é livre. Ele te libertou e ele agora, esse que te libertou, ele te mandou ir. E nós vamos em nome dele. Irmãos, por isso que as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Porque a igreja tem um dono. É o Senhor Jesus. E ele caminha sobre a sua igreja, irmãos. E ele manda você ir. E a segunda lição que nós tiramos aqui desse texto, irmãos. Primeiro, quem chamou. A segunda, a parte central desse chamado. Porque olha o versículo 19 comigo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é a parte central desse chamado? É o id aí. E na verdade, o id, fazer discípulos aí, está indo e fazer discípulos. Ou seja, o que nós aprendemos com isso aqui? É na dinâmica da vida. Eu não espero ir para um lugar para fazer discípulo. A ação evangelística é uma bênção, mas eu não espero chegar à ação evangelística para fazer discípulo. Porque no original aqui, esse id aqui, é indo, irmãos. É nas nossas relações. É nas nossas atividades do dia a dia. Nos manda fazer discípulos dessa forma. Nós estamos aqui hoje. Amanhã é domingo. Segunda-feira, cada um aqui tem as suas funções aqui nessa terra, tem as suas atividades, tem os seus trabalhos. É fazer discípulo lá. É ser usado por Deus lá. É testemunhar de Jesus lá. Nem todo mundo foi chamado para ficar aqui não, irmãos. Às vezes você tem uma profissão. Você trabalha em determinada área. Deus te colocou ali, Deus quer te usar ali. Fazer discípulo ali. A gente faz discípulo trabalhando, estudando, irmãos. Em casa, na faculdade. Quem que faz faculdade aqui? Deixa eu ver. Quem que está hoje? Pois é. Irmãos, um ambiente tão hostil e Deus te colocou lá. Para você ser sal, para você ser luz, fazer discípulo lá. Testemunhar de Jesus lá, irmão. O pastor tem uma frase, ele diz assim, só acredito no tipo de crente. Aquele que entra na faculdade crente e sai de lá crente. Glória a Deus, aí, ó. Glória a Deus. Irmãos, porque é perseguição. É pressão mesmo. É lógico que eu usei o jazeiro aqui, amém, irmãos? Amém. E o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Porque, de fato, é um ambiente hostil.
Ô, irmãos, aqui tem uns desafios na nossa congregação, na nossa igreja. Mas aqui com o microfone na mão aqui, irmãos, é muito fácil. Agora testemunhar de Jesus lá em casa, que só tá eu e minha esposa, irmãos. Ela sabe falar, ela tem autoridade para falar. Pedro parece com Jesus lá em casa. Ou então não. Pedro é só fachada ali com o microfone na mão. Irmãos, na faculdade, irmãos, que Deus nos guarde ali. Que Deus nos guarde ali, irmãos. E fazer discípulo. Nós não precisamos de um lugar específico para cumprir, irmãos. É na dinâmica da vida. Por que na dinâmica da vida? O apóstolo Paulo diz, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E Cristo vive em mim, se eu sair daqui, Cristo continua vivendo em mim, amém, irmãos? Quando eu levanto, Cristo continua vivendo em mim. Quando eu vou trabalhar, Cristo continua vivendo em mim. Tem até aquela ilustração, né? Se a gente soubesse, se a gente visse, quando a gente abrisse os nossos olhos pela manhã, que Cristo estivesse ao nosso lado, como seria o nosso comportamento? Como que nós tomaríamos o café da manhã? Hein? Será que seria diferente? Levantou da cama. Hein, Everett? Levantou da cama, olhou para o lado, Jesus, te olhando ali. Como que iríamos tomar café? Como que seria a nossa relação com aqueles que moram dentro da nossa casa? Como que seria? Se Jesus estivesse do nosso lado, a gente estivesse vendo Jesus ali. Jesus do nosso lado, nos acompanhando. Indo trabalhar, pegando o ônibus, como que seria as nossas relações? Como que seria, irmãos? Voltando para casa, chegando em... Como que seria? Irmãos, Ele está conosco. Ele habita em nós por meio do Teu Espírito. Ele está conosco. Viva dessa forma, porque de fato Ele está conosco. Fazer discípulo, irmãos. Fazer discípulos de todas as nações. É pegar uma pessoa, irmãos, que você ganhou para Cristo e caminhar com ela, isso é fazer discípulo. É pegar uma pessoa que você ganhou para Cristo, irmãos, e levar essa pessoa a ter maturidade espiritual. A ponto dessa pessoa amar mais a Jesus, querer mais a Jesus, isso é fazer discípulo. Caminhar com essa pessoa. Então perceba que fazer discípulo não é só uma questão de recrutar, mas é caminhar com essa pessoa. É orar com essa pessoa. Isso que Deus nos chama a ser e fazer. Isso é ser igreja, irmãos. Não é só vir dia de domingo aqui. É ser igreja. Nós não deixamos de ser igreja depois que nós saímos daqui. Nós somos igreja. Orar, caminhar, pegar na mão. Ligar, hoje tem WhatsApp, irmãos. Se relacionar. Fazer discípulo, irmãos. E a terceira lição que nós tiramos aí é sobre o alcance desse chamado, irmãos. Porque o versículo 19 diz ainda, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nações aqui não é simplesmente Brasil, Argentina, Estados Unidos, não. A palavra nações aqui é etnia. E nós temos várias etnias dentro de um país. Então essa ordem vai muito além de atingir um país. A sua tarefa, a tarefa da igreja, é fazer discípulos de todos os grupos étnicos. É fazer discípulos de todos os grupos culturais. É fazer discípulo de todo tipo de pessoa. Desde uma nação, irmãos. Nós não escolhemos quem eu devo falar de Jesus. Porque, irmãos, as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. A pessoa pode ser rica, pode ser pobre. A pessoa independe da família que ela vê, irmãos. Se ela não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, está morta espiritualmente. Se não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, precisa ser alcançado pelo Senhor Jesus. E você que foi alcançado, você leva essa mensagem poderosa da salvação. Fazei discípulos de todas as nações, irmãos. E Deus nos chama para abrir os nossos olhos para essa necessidade. Muitas vezes nós esquecemos disso, irmãos. Esquecemos, irmãos.
A gente vai vivendo, porque a vida é frenética. Quando minha profissão ali, eu esqueço. Sou discípulo de Jesus. É conta demais, é boleto demais. É preocupação demais. Que o Senhor nos ajude a não esquecermos de nunca que somos discípulos do Senhor Jesus acima de todas as coisas. Que somos filhos de Deus, irmãos. Que nós vivemos aqui e fazemos parte de um reino, o reino do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a guardar essa verdade no nosso coração. Porque cai no esquecimento, irmãos, cai mesmo. Cai mesmo. A quarta lição, irmãos, são os resultados disso, porque o texto, no versículo 19, diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é integrar a pessoa. O crente precisa ser integrado, incluído, inserido. Qual que é o mandamento para você, que é a igreja? Ir fazer discípulos, pregar o evangelho. E depois incluir essa pessoa. E o marco inicial dessa inclusão aí é o batismo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde você é incluído. Caminhar com essa pessoa. E se a pessoa não for batizada, levar ela até o batismo. Eu já disse aqui, irmãos. Quando eu fui batizar, muitos anos atrás, um menino falou comigo assim, falou, olha, quando você for batizar, não desista não. Quem você entender, Daniel? Quem entender? Pode ser que aconteça muitas coisas para você não passar por esse processo. Eu falei, não, eu quero batizar, eu vou batizar. Tem tanto empecilho para passar. Eu não entendi o porquê. Ia batizar, aí era discipulado, alguém me aconselhava, aí parava, discipulado. Aí mudava. Irmãos, quando eu lembrei, eu falei, gente, não, vou perseverar. Irmãos, e hoje eu tenho visto isso. Pessoas não querem batizar, de primeira. A gente fala, não, a gente vai te ensinar, a gente vai te explicar então. Vamos juntos. Não quer, ou começa, para. Tem um receio, irmãos. É mandamento do Senhor. E todo e qualquer mandamento que o Senhor tem para nós, o diabo vai lutar para que você não obedeça. Para que você não obedeça. E a nossa obrigação, e o Senhor nos chama, é caminhar com essa pessoa, pregar e levar essa pessoa até o batismo. O passar pelas águas. Vocês lembram do dia do seu batismo? Você lembra? É um marco na nossa vida e é um mandamento do Senhor. E o que você continua fazendo, versículo 20? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Você pega essa pessoa, você leva até o batismo e você continua caminhando com ela. Mas você não ensina o que você quer, você não ensina o que você acha, não importa o que nós achamos, amém, irmãos? Não importa. O que importa para nós é a palavra de Deus, ela que é viva e eficaz. Não é opinião nossa, irmãos. Eu não ensino o que eu quero, não ensino o que eu acho. Eu ensino a palavra de Deus. Ela que transforma, ela que restaura, ela que edifica, ela que cura, ela que liberta, irmãos. Ela que ilumina os nossos caminhos, é a palavra de Deus. O Senhor me deu essa palavra, eu caminho com essa pessoa e ensino ela, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Aí você discipula, você traz para perto. E caminha com essa pessoa e ensina aquilo que Jesus ordenou. E ensinar a obedecer algumas coisas que está aí no texto, irmão. É o quê? É o quê? É o quê? Tudo. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Tudo. Ensinando a obedecer todas as coisas. Não é o que eu mais gosto. Não é o que é agradável aos meus ouvidos. Todas as coisas. O evangelho, irmãos, nós sabemos que é renúncia. Sim ou não, irmãos? Renúncia. É renúncia. Já foi confrontado pela palavra de Deus? Já foi confrontado? Hein, Marcelo? Esse é o evangelho, irmãos. Se eu não ensinar só o que eu gosto, uma hora eu vou ser confrontado de fato, porque confronta. Ela liberta, ela traz alegria, ela nos dá prazer, mas também confronta. Manda perdoar,
virar a segunda face. Amar como Cristo amou. Confronta, irmãos. Ensinar tudo. E essa é a nossa responsabilidade para com essa santa palavra. Porque ela confronta, mas ela transforma. Ela é difícil, mas ela restaura. Ela requer de nós. Não é pouca coisa, não. Mas, ao mesmo tempo, ela é transformadora. Irmãos. O que faz de você um discípulo, irmãos? É isso. Não é o tanto que você sabe da verdade, mas o tanto que você pratica a verdade que você conhece. Por quê? O texto fala que é ensinando a obedecer. É ensinar aqui a guardar. É ensinar a guardar. Irmãos, de fato, o que vai fazer diferença na nossa vida é quando nós guardamos a palavra no nosso coração. Esse que o salmista diz. Quem que lembra o que o salmista diz? Guardei a tua palavra no meu coração para... Irmãos, o que vai fazer a diferença na nossa vida é quando nós estamos guardando a palavra do Senhor no nosso coração. É isso que vai fazer a diferença. Se eu só sei e não guardo, ou seja, não pratico, não obedeço, que diferença vai fazer na minha caminhada diária? Que diferença vai fazer, irmãos? Mas para obedecer nós precisamos do Santo Espírito de Deus. E Ele nos capacita. Porque não é simples, não é fácil muitas vezes, mas não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você está aqui hoje é porque Ele te capacitou e te trouxe aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ensinando a obedecer, a guardar todas as coisas. Você percebe, irmãos? O que faz de você um discípulo não é você tem bacharel em teologia. É você saber os 27 livros do Novo Testamento, os 39 do Antigo. Ontem eu estava com a Fernanda brincando. Acha dar o livro aí. Não é isso que vai fazer ser um discípulo. É guardar a palavra no coração, é ser quebrantado. Falar, Senhor, eu preciso do Senhor. É isso, irmão. Esse coração o Senhor não desprezará. E essa é a nossa obrigação. É isso que o Senhor nos chama a ser e fazer. Discípulos. Ensinar a guardar a palavra dEle. Mas não só aquilo que eu acho, aquilo que eu sei, todas as coisas que Ele tem me ensinado. O que o Senhor tem te ensinado, irmãos? O que transformou a sua vida? O que te fez mudar? O que iluminou os seus caminhos? É isso que você ensina. É isso que você passa para frente. Irmão, essa palavra é poderosa. Por isso que nós enfatizamos tanto a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmão, a ter isso no nosso coração. De tal modo que isso nos perturbe um tanto, que a gente leve mais a sério a leitura. Porque ela penetra no coração. E divide. É isso que o autor aos Hebreus fala. Alma e espírito. Juntas e medulas. Irmãos, ela penetra o nosso coração. Ela faz isso. Creia. Eu vou falar de novo, é por isso que você está aqui essa noite, que você foi encontrado pela palavra de Deus. Quem diria você há 2, 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos atrás, 20 anos atrás, você estaria ouvindo a palavra de Deus, falando da palavra de Deus? Muitos aqui nem suportavam crente, não é verdade? Não quer saber disso não. Mas essa palavra é poderosa. Ela é poderosa, irmãos. Ela transforma vidas. O tempo está passando, irmãos, e nós? O que nós estamos preocupando nessa terra? A gente está aqui, irmãos, cheio de vida e saúde, mas e amanhã? O que mais importa para nós? E pode ir, irmãos. Pode ir, porque você não vai sozinho. Você não vai na sua força, você não vai por você mesmo. O versículo 20 fala aí. Quem vai com você? E Ele estará com você até o fim dos tempos. O texto diz, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele vai com você. Ele está com você.
Não há situação, não há geografia que Ele não esteja com você. Não há, irmãos, não há. Nas noites mais escuras Ele está com você. Na situação mais complicada Ele está conosco. Na pobreza mais extrema Ele está conosco. Na hora da fartura também Ele está conosco. Irmãos, Ele está conosco. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, Ele nunca vai abandonar quem Ele ordenou. Quem Ele ordenou aqui? Deixa eu ver, irmãos. Ordenou. Ele nunca vai abandonar quem Ele ordenou. Você tem uma missão, amém? Você tem uma missão. Essa missão requer urgência, responsabilidade muito grande. Você é chamado de embaixador de Cristo. Olha aí. Cooperador de Deus, dos céus e da terra. Portanto, vão, irmãos. Podem ir e sejam um instrumento de Deus para a transformação em nome de Jesus. Porque é isso que Ele faz, Ele transforma. A nossa esperança é viva. Amém? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode fechar os seus olhos e falar com aquele que te chamou, com aquele que te resgatou, com aquele que te salvou, com aquele que te transformou, com aquele que se entregou voluntariamente para te resgatar, com aquele com o seu sangue derramado naquela cruz, te deu uma nova vida. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me resgatado. Obrigado, Senhor, por ter me conduzido até aqui. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a continuar vivendo aqui, não negociando, Pai, o mandamento do Teu Filho Jesus, que é de viver aqui para a honra e glória do Senhor, fazendo discípulos, testemunhando de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Sabemos, Senhor, que a nossa satisfação está em viver para o Senhor. Nós sabemos que a nossa satisfação está em viver aqui, segundo a Tua palavra. Essa é a nossa maior alegria, esse é o nosso prazer. Pode ser difícil, pode ser desafiador, mas para onde iremos nós, se só Tu tem as palavras de vida eterna? E é com o Senhor que queremos estar, Senhor. Continua nos capacitando, continua nos enchendo, nos ensina a cada dia estar cada vez mais cheios do Senhor para obedecer a Tua palavra. Nos ensina diariamente a estarmos cada vez mais cheios do Senhor para cumprir o mandamento que o Senhor deu à sua igreja, que é de fazer discípulos. Ah, Senhor, não nos deixe andar aqui por nós mesmos. Tire de nós todo o orgulho, toda a vaidade. Cresça em nós, Senhor Jesus, e através de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, a nossa negligência. E continua nos conduzindo para a honra e glória do Senhor Jesus.